Olá, pessoal, sejam bem-vindos à correção da nossa prova de Direito Civil da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Eu me chamo Maria Eduarda Cerejo, sou defensora pública no Estado de Goiás, titulada em uma Defensoria Pública Civil e de Fazendas Públicas, e vou corrigir com vocês essa prova, uma prova bem densa, né, extensa, com muitos casos concretos. Sei que muitos de vocês, já vou aqui compartilhando, mas queria fazer alguns comentários. Sei que muitos de vocês acharam a prova complicada, né? Realmente, não foi uma prova dentro dos padrões da defensoria para muitas disciplinas, mas no que diz respeito a direito civil, eu achei uma prova bem justa, uma prova que, a princípio, eu não vejo nenhuma questão anulável, cobrando casos bem realmente próximos da nossa atuação. Foi muito diferente em outras disciplinas, né? Constitucional, administrativo, mas sem mais delongas, vamos lá, rever tudo que caiu nessa prova para garantir que vocês vão levar para as próximas provas esse conhecimento. Vamos aqui. Primeira questãozinha, deixa eu me localizar aqui para não cobrir vocês. Enunciados muito grandes, sempre trazendo casos concretos. Nós temos aqui a primeira questão, o pessoal está usando a prova amarela, tá? Tipo 3. Foi também a prova que o professor trabalhou com vocês na correção de administrativo, já para facilitar. Então, nós temos aqui a primeira questão, que foi um caso de direito das sucessões. Caio faleceu em 2024 sem deixar testamento. Era casado com Fernanda desde 2019 sob o regime da separação obrigatória de bens. Será que eu consigo riscar aqui, gente? Vocês vão me perdoar, porque, eita, como risca mal. Vamos ajeitar aqui. Separação obrigatória de bens em razão da idade de Caio, então provavelmente a gente está falando de um septuagenário, mas isso nem é relevante. O casal não teve filhos, Caio deixou 2 filhos de um relacionamento anterior. Durante o casamento, Fernanda residiu com Caio no imóvel de propriedade exclusiva dele, adquirido antes do casamento. O que é que a gente tem aqui, pessoal? Patrimônio particular. Após a morte, ela buscou habilitar no inventário como herdeira concorrente, invocando sua condição de cônjuge sobrevivente. Os filhos contestaram, alegando que ela não teria direito sucessório. Diante desse cenário, com base no Código Civil e na jurisprudência, assinala a afirmativa correta. O gabarito aqui, pessoal, alternativa C. Fernanda não tem direito à herança. Por quê? Porque ela é casada com Caio no regime da separação obrigatória, que é a separação legal de bens. Aquela prevista no artigo 1640 do Código Civil, que impõe o regime de separação. Não foi uma opção das partes. E aí, o que é que nós temos? Que no artigo 1829, que vai tratar da vocação hereditária, vai haver uma restrição para o reconhecimento do ex-cônjuge enquanto herdeiro. O artigo 1829, eu coloquei aqui para vocês, nos diz que a sucessão legítima vai ser deferida na seguinte ordem: aos descendentes, eu estou riscando muito mal, gente, perdão, e em concorrência com o cônjuge, salvo comunhão universal ou separação obrigatória. Então, neste caso aqui, a pegadinha está justamente nisso, de que o regime aqui não permitia que ela fosse enquadrada como herdeira, porque houve aqui, né, filhos que, portanto, têm preferência, descendentes que vão ter preferência nessa sucessão legítima. A gente sabe que no artigo 1829 vai ter os descendentes, depois os ascendentes, depois apenas o cônjuge. E nessa hipótese de não haver nem filhos e nem ascendentes, aí, ok, o cônjuge vai herdar, independentemente do regime de bens. Mas nesse caso aqui, nós tínhamos 2 filhos de um relacionamento anterior. Vamos só afastar o erro, então, das outras alternativas. Fernanda tem direito à herança, aqui a gente já explicou que não. Fernanda concorre com os filhos apenas se comprovar que contribuiu com o esforço comum para a aquisição do bem. Qual é a questão aqui, pessoal? É propriedade exclusiva, foi um imóvel adquirido antes do casamento, então não há que se falar em esforço comum. Ela não contribuiu, não, faticamente ela não poderia ter contribuído.
D. Fernanda tem direito à herança apenas sobre o imóvel onde residia por força do direito real de habitação. Pessoal, o direito real de habitação não gera um direito à herança. Ele gera, como o nome diz, o direito de habitação. O direito de morar naquele imóvel enquanto que foi usado enquanto moradia do casal durante a união. Então, não há direito à herança por força de direito real de habitação. E, por fim, Fernanda é herdeira necessária, ainda que casada sob o regime da separação obrigatória e tem direito à mesma proporção. Já vimos que ela não é herdeira necessária nesse caso. Então, gabarito, alternativa C. Consigo passar aqui, será? Oh, Jesus, como é ruim ser burra. Ai, não acredito que vai ficar meus riscos aqui. Minha gente, perdoem aí a absoluta incapacidade. Pronto. Vamos lá, questão 18. Vou me diminuir aqui para conseguir falar com vocês, ler para vocês. Agora, vamos lá. Adão 7, idoso de 82 anos e em situação de vulnerabilidade, procurou a defensoria. Relatou que tem sob sua guarda e tutela a neta Eva, de 16 anos e 6 dias de idade, atualmente contratada como jovem aprendiz, afirma que seus 3 filhos enfrentam graves problemas. Abel é ébrio habitual, né? Pessoa que bebe, alcoólatra. Moisés, de 53 anos, encontra-se internado em hospital em coma induzido. E Maria vem em razão de transtornos psicológicos, dissipando progressivamente seu próprio patrimônio e comprometendo o sustento de todos os membros da família. Que é o que, pessoal? Prodigalidade, aquela causa de incapacidade relativa que a gente sempre esquece. Diante desse cenário, Adão deseja saber se é juridicamente possível requerer a interdição dos filhos e a emancipação da neta. Vamos buscar a alternativa correta. Já adiantando, pessoal, gabarito aqui, letra D. Maria, em razão dos transtornos psicológicos que a levam à dissipação recorrente de seu patrimônio, poderá ser interditada por decisão judicial como relativamente incapaz em virtude da prodigalidade. Vou só grifar aqui, interditada, decisão judicial. Vamos lá. Termo interdição, né? Falha aí da FGV, a gente sabe que o termo correto é curatela, depois do nosso CPC de 2015, mas, como vocês sabem, não é uma banca muito afeita a essas perfumarias nossas, institucionais da Defensoria Pública. Então, vamos passar. O que é que nós temos, pessoal? A prodigalidade, como está aqui, colei para vocês, no artigo 4º do Código Civil, é uma causa de incapacidade relativa. Então, sim, Maria, em razão desses transtornos, poderá ser curatelada por decisão judicial. Curatela, como você sabe, não colei aqui para vocês lá os artigos do Código de Processo Civil, mas é um procedimento judicial. E aí, quais são os erros das outras alternativas? Vamos lá, alternativa A. Eva, por ser menor de 18 anos, somente pode ser emancipada por sentença judicial. Errado. Aqui trouxe o artigo 5º para vocês, ó. Cessará para os menores a incapacidade por concessão dos pais mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz. É uma opção por sentença do juiz. Mas Eva, que tem 16 anos, poderia perfeitamente ser emancipada pelos pais, né, de forma extrajudicial. B. A interdição de Abel é juridicamente inviável, pois a ebriedade habitual não é causa de incapacidade prevista em lei. Errado também, né, pessoal? Está aqui. Ébrios habituais, no artigo 4º. Moisés, por estar em coma induzido, é considerado absolutamente incapaz. Errado, pessoal, não coloquei aqui para vocês, mas a gente sabe que a única causa atual de incapacidade absoluta é a do menor de 16 anos, por força das alterações promovidas no nosso ordenamento pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, também errada, ele é, no máximo, relativamente incapaz, porque, em razão do coma induzido, né, ele não está podendo exprimir a sua vontade, ele se enquadra aqui no inciso 3 do artigo 4º. Por fim, essa um pouco mais complicadinha, acho que pode ter confundido algumas pessoas. A interdição de todos os filhos de Adão poderá ser requerida cumulativamente em um único processo judicial, desde que comprovadas suas condições clínicas por perícia e demonstrado o prejuízo
à gestão dos próprios atos da vida civil. Qual é o erro que eu encontro aqui, pessoal? Um erro que é mais, a meu ver, de processo civil do que de direito civil propriamente. É que o processo de interdição, de curatela, ele é um processo que tem uma sentença que é rebus sic stantibus, né? Aquela sentença ela vai poder ser revista a qualquer momento. Por quê? Porque a relatividade da incapacidade, ela pode parar de existir, né? Aquela causa que gerou a relativa incapacidade pode ser constatado que não mais subsiste e aí, através de prova nos autos, vai poder ser restabelecida a plena capacidade daquela pessoa. Então, essa ideia de um litisconsórcio passivo em uma ação de curatela geraria um transtorno processual muito grande, porque a sentença teria que declarar ou não, ou afastar a incapacidade relativa de cada um dos três filhos, e ela poderia ser revista a qualquer momento, relativamente a qualquer um dos três filhos. Então, geraria um descompasso, uma confusão processual muito grande. O processo de curatela, ele necessita dessa especificidade de tratar do caso concreto ali, daquele indivíduo, justamente para evitar que essa decisão seja mal tomada. Então, não vejo aqui possibilidade de se admitir judicialmente um litisconsórcio passivo para uma ação de curatela, né? É preciso averiguar cada caso individualmente, porque a sentença ela vai ser diferente para cada uma dessas situações aqui. Geraria muito prejuízo processual essa união. Então, por força de absoluta subsunção à lei, a alternativa D, ela está bastante correta. Então, não vejo possibilidade aqui de anulação. Vamos passar aqui, vou limpar logo. Aprendi aqui como é que limpa, cadê? Pronto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só garantir aqui que tá gravando. Tá gravando. Já tava com medo aqui de tá gravando. Vamos lá, questãozinha 19. João, 15 anos, é filho de pais divorciados, Ana e Roberto, que exercem em conjunto o poder familiar. Então, vamos já destacar aqui o que é importante. João herdou de sua avó materna um apartamento localizado em Recife. Ana, poucos meses após o falecimento da mãe, decidiu vender. Eita, ô, gente, eu sou muito perfeccionista para isso. Decidiu vender o imóvel herdado pelo filho, alegando que esse valor da venda seria usado para custear um intercâmbio de João, ou seja, ia ser revertido a favor de João. Roberto, no entanto, se opôs à venda, entendendo que o imóvel deveria ser mantido como patrimônio futuro do filho, ou seja, uma discordância aqui entre na gestão desse bem comum, né? Aliás, desse bem do filho comum. Apesar do impasse, Ana procurou uma corretora e firmou um contrato particular de compra e venda com um terceiro, sem anuência de Roberto e sem autorização judicial. Sobre a situação descrita, considerando a legislação, assinale a afirmativa correta. Pessoal, a gabarito aqui é a letra C, certo? Essa venda é anulável. E por que essa venda é anulável? Porque não houve autorização judicial e nem concordância do outro genitor. E o ato excede os limites da simples administração. O caso aqui, gente, é de usufruto de bem de filho menor. Segundo o artigo 1689 do Código Civil, a gente está vendo, né, que foi uma prova bem legalista, o pai e a mãe, no exercício do poder familiar, eles vão ser considerados usufrutuários dos bens desses filhos e eles vão ter a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. E o artigo 1690 prossegue nos dizendo que, parágrafo único, prossegue nos dizendo que os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e os seus bens. E, havendo divergência, poderá recorrer ao juiz para a solução necessária. Então, a solução que a Ana encontrou aqui, que foi simplesmente dar andamento à compra e venda, não é adequada e infringe justamente o que nos diz o artigo 1690 do parágrafo único do Código Civil. E qual é a consequência disso? Quando o código não nos diz qual é a consequência, nós sabemos que é anulável. Então, a consequência aqui é a anulabilidade da venda. Coloquei aqui também para vocês o 1691, né, que vai dispor que os pais não podem alienar os bens dos filhos, não podem alienar os imóveis,
nem contrair obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo necessidade ou evidente interesse, mediante prévia autorização do juiz. Aí, por que é que o intercâmbio não poderia ser um evidente interesse da criança? A questão aqui é analisar que ambos os pais estão trazendo um evidente interesse do João, né, do filho. Tanto a ideia de manter o patrimônio futuro quanto a ideia do intercâmbio são de interesse do filho. Então, há uma discordância aqui. Nesse caso, haveria necessidade, então, ou de concordância ou de autorização judicial. Vamos, então, olhar o erro das alternativas. A venda realizada por Ana é válida, pois exerce o poder familiar e destinou os recursos à educação do filho, o que caracteriza evidente interesse da prole. E aí é onde a gente entra nisso que eu acabei de falar. Ela não exerce o poder familiar sozinha. E mesmo aqui no caso do 1691, não há uma dispensa da concordância, né? Eles exercem o poder familiar de forma comum. Então, não é porque é um interesse que não vai necessitar da anuência do genitor. Então, isso por si só não é suficiente para tornar a venda válida. B, a venda é nula, pois os pais estão excluídos do usufruto dos bens herdados pelos filhos. Contraria exatamente o 1689. A venda é válida, pois Ana tem legitimidade para praticar atos em nome do filho menor de 16 anos. Também não é esse o caso aqui. A venda não é válida porque ofende o parágrafo único do 1690. E, por fim, a venda só será considerada válida se o contrato for lavrado por escritura pública, independentemente de autorização judicial, porque se trata de bem imóvel. Aí aqui nós temos a questão de que o próprio código nos diz que a compra e venda de bem imóvel vai seguir a regrinha do valor do imóvel para saber qual é a forma aplicável, né? Se for menos de 30 salários mínimos, pode ser feito por contrato particular. Acima de 40 salários mínimos, de 30 salários mínimos, perdão, vai exigir a escritura pública. A questão aqui não é porque o bem é usufruto, né, é objeto de usufruto de bem de filho comum, é porque realmente é a regra do nosso Código Civil. Então, gabarito da questãozinha 19, letra C. Vamos lá passar para a questão. Eita. Questão 20. É 20? 20. Ah, agora tem um espaço para mim aqui. Vamos ajeitar aqui. Então, questãozinha 20, sobre parte oral, né? Direito à personalidade. Durante o trâmite de uma ação. Gente, são uns casos grandes. Eu estou lendo com vocês porque é o que vocês têm que ler fazendo a prova. Tem que ler, mas assim, umas coisas que nem precisam. Durante o trâmite de uma ação de alimentos promovida em nome de um nascituro, representado por sua genitora, o pai biológico faleceu subitamente em acidente de carro juntamente com seu irmão. Não foi possível apurar qual dos dois faleceu primeiro. O pai tinha, ao falecer, 17 anos e era emancipado, pois havia iniciado uma empresa com recursos próprios. Durante o inventário, um terceiro interessado impugnou a legitimidade do nascituro para figurar como herdeiro, argumentando que este ainda não tem personalidade jurídica. Diante desse cenário, considerando, preste atenção aqui, ó, os dispositivos do Código Civil, assinale a afirmativa correta. Por que é que eu destaquei isso aqui para vocês, pessoal? Porque isso aqui é o pulo do gato dessa questão. Artigo 20, a questão 20, o gabarito, é a letra D, que vai nos dizer que o nascituro, embora ainda não tenha personalidade jurídica plena, tem direitos resguardados desde a concepção, incluindo o direito à herança, desde que venha a nascer com vida. Correto? Com base no artigo 2º e artigo 1798 do Código Civil. E por que é que eu destaco isso? Porque nós sabemos que, pela letra da lei fria do nosso Código Civil, nosso ordenamento adotou a teoria natalista, ou seja, de que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas há diversos precedentes, tanto das nossas cortes superiores, quanto da Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que, na verdade, a teoria concepcionista é que, né, tem vigência no nosso ordenamento e até no sistema interamericano, que é aquela que vai, sim, reservar, né, a possibilidade de alguns direitos à personalidade serem exercidos pelo nascituro, né, a partir do momento da concepção.
Mas a questão pede considerando os dispositivos do Código Civil. Então, a gente vai na letra da lei, objetivamente. Ou seja, a personalidade só começa do nascimento com vida, que é o que nos diz a alternativa D. Mas o nascituro tem direitos resguardados. De fato, tem. Tanto isso está esclarecido aqui, ó, a lei põe a salvo desde a concepção dos direitos do nascituro, quanto relativamente à herança, o 1798 esclarece que legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Quando é que a sucessão é considerada aberta? No momento do falecimento do decujus. Aqui nós temos que a ação de alimentos estava sendo, né, em nome do nascituro, em face do pai biológico, que faleceu subitamente em um acidente de carro, ou seja, a gente vê que ele faleceu, evidente que ele é pai biológico, né? Ele faleceu após a concepção da criança. Então, o gabarito é a letra D, mas vamos olhar aqui o erro das outras alternativas. A alternativa A. O nascituro não possui personalidade jurídica e, portanto, não tem legitimidade para figurar como herdeiro. Errado. Porque aqui nós temos o artigo 1798 em sentido contrário. B. A emancipação concedida judicialmente ao pai do nascituro é nula, pois menores de 18 anos não podem exercer atividade empresarial, sendo absolutamente incapazes. Já estava errado aqui, né? Porque não existe nenhuma vedação para menor de 18 anos exercer atividade empresarial. Mas também considerar menor de 18 absolutamente incapaz, né? Fulminou de morte, como dizem as nossas cortes superiores. A alternativa. C. Como não foi possível apurar a ordem de falecimento entre os irmãos, né? Houve uma comoriência. Presume-se que o irmão do falecido é o único herdeiro legítimo, pois o nascituro não detém personalidade jurídica. Mais uma vez, voltamos aqui no 1798. Ele tem, sim, legitimidade para suceder. Então, errado. A comoriência é irrelevante aqui. O pai do nascituro, mesmo emancipado, continuava relativamente incapaz, sendo necessária a assistência de seus genitores em todos os atos jurídicos, inclusive no reconhecimento da paternidade. Errado, gente, ele era emancipado. Então, ele não tinha necessidade de assistência em todos os atos jurídicos. A gente vai ter, sim, uma controvérsia judicial sobre a possibilidade de reconhecimento de paternidade, mas isso aí já é aprofundado demais para a correção de um gabarito. Em outra oportunidade, a gente falou sobre isso. Aqui, o erro mesmo está nessa identificação de que ele necessitaria de assistência, mas ele era emancipado. Então, gabarito, letra D. Vamos passar adiante. Próxima questãozinha. Questão 21. Entramos aqui em legislação especial. Estatuto da pessoa idosa. Vamos ler o enunciado. Em situação de acentuada vulnerabilidade econômica, Jorge, de 88 anos, aposentado com proventos de um salário mínimo e portador de limitações funcionais decorrentes da idade, procurou a defensoria. Relatou que possui 2 filhos. Marcelo, que é empresário com patrimônio elevado e alto padrão de vida, e Valdemar, que reside, eu não sei nem dizer o nome dessa cidade, reside na Rússia, com quem não mantém contato desde 2019, a ocasião que esteve no Brasil. Menciona ainda possuir 5 netos, todos adultos e financeiramente bem-sucedidos. Ressalta que arca com elevados custos relacionados à sua saúde e que depende da ajuda eventual de vizinhos. Sobre o caso narrado, à luz da Lei 10.741 e da jurisprudência, assinale a alternativa correta. Gabarito aqui, pessoal, letra E. Por quê? Jorge, demonstradas suas necessidades e considerada a sua condição de pessoa idosa, faz jus à prestação de alimentos nos termos da legislação civil, podendo escolher entre os obrigados, em razão da natureza solidária da obrigação alimentar. Perfeito, em consonância com o artigo 12 do Estatuto da pessoa idosa, perdão, que nos diz que a obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Essa alteração de redação aqui, gente, foi só para trocar. Todo o estatuto foi atualizado para trocar idoso por pessoa idosa, tá? Então, isso aqui já é bem consolidado, já é bem antigo. E qual é o erro, então, das alternativas anteriores? Alternativa A nos diz que o dever de prestar alimentos vai competir aos filhos e devem ser fixados de forma proporcional à capacidade econômica, sendo a obrigação sujeita à divisão em partes iguais. Isso aqui está errado. Primeiro que ele diz que é ausente a solidariedade, e não é, a gente já viu que tem solidariedade.
Segundo, porque a pessoa idosa ela pode optar entre os prestadores solidários. B. O dever de prestar alimentos ao idoso é exclusivo do poder público e deve ser pago por meio do BPC. Bem não, né, gente? O Estatuto prevê essa questão da obrigação alimentar a pessoa idosa e mais. Desde o Código Civil isso já era possível, porque o Código Civil resguarda essa possibilidade de alimentos para ascendentes e nos diz que isso decorre do princípio da solidariedade familiar. Então, a alternativa B é errada. C. Os alimentos devidos ao idoso Jorge que ofere renda oriunda de aposentadoria possuem caráter meramente complementar, sendo fixados exclusivamente para suprir carências mínimas de subsistência sem considerar despesas extraordinárias como aquelas relacionadas à saúde. Pessoal, o erro aqui tá no fato de que a fixação de alimentos, mesmo para a pessoa idosa, ela vai seguir aquela nossa ideia do trinômio, né? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, vão ser considerados para a fixação dos alimentos todas as necessidades, as circunstâncias pessoais, tanto do alimentando quanto do alimentado. Então, dizer que esses alimentos eles são limitados à carência mínima de subsistência, como se fossem ali aqueles alimentos que a gente tem no âmbito do direito civil, por exemplo, para o ex-cônjuge, né? Ou então para quando a culpa no fim do relacionamento é fazer uma extensão indevida da lei. A lei não nos diz nada disso. É a obrigação alimentar de caráter pleno, de caráter, né, geral, com essa especificidade aqui do artigo 12, que é a possibilidade de optar entre os prestadores. Então, essa daqui está errada. Alternativa D. A celebração de transações relativas aos alimentos devidos a Jorge, as quais deverão ser firmadas exclusivamente pelo membro do MP, produzirão efeitos como título executivo extrajudicial nos termos da legislação. Erro crasso aqui, gente, nem coloquei o artigo aqui para vocês. Salvo melhor juiz é o artigo 13 do Estatuto da Pessoa Idosa. Defensoria Pública pode firmar essa transação. Então, esse exclusivamente aqui já tornou a alternativa D errada. Gabarito, portanto, letra E. Vamos passar aqui, então, para a questãozinha 22. 22, gente. Mais um falecimento aqui. Vamos ver do que se trata também em direito das sucessões. Carlos faleceu em 2004, deixando um vasto patrimônio composto por imóveis, investimentos e uma empresa. Foi aberto inventário judicial, concluído em 2006, no qual foram reconhecidos apenas 2 filhos, João e Maria, como herdeiros legítimos que receberam os bens em partes iguais. Em 2023, Ana, após submeter-se a exame de DNA a pedido da mãe, descobriu que é filha biológica de Carlos, fruto de um relacionamento extraconjugal. De posse do resultado laboratorial e dos documentos que confirmavam a relação entre sua mãe e Carlos, Ana decidiu propor, em fevereiro de 2024, a ação de petição de herança para reconhecer sua condição de herdeira e obter sua parte do patrimônio. Quanto à prescrição da pretensão, assinale a afirmativa correta. Aqui, várias coisas precisam ser consideradas, né? Tanto o prazo quanto o termo inicial desse prazo. E o que é que nós temos? Que o gabarito é a letra A. A ação de petição de herança prescreve em 10 anos, contados da abertura da sucessão, conforme regra geral do artigo 205 do Código Civil e jurisprudência do STJ. Qual é a baliza dessa questão aqui? É o tema 1200 do STJ. Foi decidido em 2022, solucionando uma controvérsia muito antiga sobre o termo inicial do prazo prescricional da ação de petição de herança. Já não havia questionamentos em relação a esse prazo. Nós sabíamos que era o prazo geral do artigo 205, prazo decenal, já que não há, né, uma previsão legal especificamente para a ação de petição de herança. Se aplica, portanto, prazo geral. Mas havia um debate se esse termo inicial deveria ser a abertura da sucessão, ou seja, o falecimento do decujus, ou a descoberta desse vínculo de paternidade biológica. E aqui, qual é a questão? Vamos lembrar da súmula 149 do STF. É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança. O que é que o STJ considerou no tema 1200? Ora, se eu considerar que o termo inicial é a descoberta do vínculo, eu vou tornar a petição de herança imprescritível. O que não faz sentido, já que eu estou
tornando uma pretensão patrimonial imprescritível. Ok, a investigação de paternidade ser imprescritível, porque a gente está tratando de direitos da personalidade, né, do reconhecimento de um vínculo biológico, enfim, de um vínculo de parentesco. Agora, eu dar efeitos patrimoniais a isso indefinidamente ofende a segurança jurídica, inclusive dos outros herdeiros, aqui no caso João e Maria, né, que fizeram essa partilha já há 2 décadas. Então, o que nós temos aqui é que o STJ entendeu que o termo inicial para contar esse prazo prescricional seria a abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento da ação de reconhecimento de filiação. Né? Só destaquei aqui para vocês só para vocês lembrarem que o STJ adotou a vertente objetiva do princípio da acionata, que é a regra no nosso ordenamento. Então, vamos ver aqui o erro das outras alternativas. Alternativa B. A prescrição para a petição de herança é de 5 anos da conclusão do inventário. Os dois errados, né? A gente viu que o termo inicial é a abertura e que a prescrição é 10 anos. C. A pretensão de ano é imprescritível, pois se trata de direito personalíssimo e indisponível. Não, porque nós não estamos falando da investigação de paternidade, estamos falando da petição de herança. E a súmula 149 do Supremo já fez essa diferença para a gente. D. A ação de petição de herança prescreve em 10 anos, ok. Contados da data que Ana teve ciência da sua condição de filha. Errado, porque é da abertura da sucessão. A prescrição é de 4 anos, por se tratar de vício no consentimento do inventário, nada a ver. Ninguém foi viciado aqui, não se sabia da existência dela. Seria outra coisa se eles soubessem e deliberadamente tivessem deixado de incluí-lo. Então, também equivocada, gabarito, letra A. Questãozinha 23. Ô, gente. Pronto, 23. Agora, uma questão de direito das obrigações. Também é um caso concreto. Molhar a garganta aqui, que essa prova foi longa. Nísia, em situação de grave vulnerabilidade econômica e social, acumulou uma dívida relevante junto ao banco BCCI, decorrente de um contrato de crédito pessoal com juros capitalizados mensalmente. Após tentativas infrutíferas de renegociação, recebeu uma proposta formal para firmar novo acordo, que consolidaria os débitos vencidos e vincendos com a substituição da obrigação original por uma nova ação, com cláusula de quitação plena da dívida anterior. No instrumento, contudo, além da manutenção dos encargos originais, foram inseridos juros remuneratórios superiores à média de mercado e encargos moratórios não previstos no pacto anterior. Após 2 meses de pagamentos regulares sob o novo contrato, Nísia procurou a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco sobre a situação narrada na qualidade de membro da Defensoria e assinala a alternativa correta. Pessoal, o gabarito aqui é a letra C. A revisão das taxas de juros remuneratórios previstas no contrato de Nísia é admitida em caráter excepcional, devendo ser demonstrada cabalmente a abusividade da cobrança, tá? Em consonância com a jurisprudência dos nossos tribunais superiores. A revisão de taxa de juros de contratos bancários é, sim, considerada excepcional, certo? E ela é possível mesmo tendo ocorrido, conforme a gente viu aqui, uma nova ação. Coloquei aqui para vocês lembrarem o que é a nova ação 360 do Código Civil, né? Que é quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. O caso de Nísia está aqui no inciso 1. Uma nova ação objetiva, né? Substituiu a obrigação. E também trouxe para vocês a súmula 286, que nos fala que a renegociação do contrato bancário ou confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão de eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. É justamente essa súmula aqui que vai balizar essa questão. Vamos olhar, então, o erro das anteriores. Alternativa A. A renegociação do contrato executado por Nísia é considerada nova ação, exclui possibilidade de discussão. Já vimos que a súmula 286 afasta essa alternativa. B. A celebração da nova ação por parte capaz é suficiente para garantir sua validade, independentemente de eventual desequilíbrio contratual ou de conduta abusiva da credora. Isso aqui, gente, ofende a própria ideia, a ideia dos nossos contratos em geral, porque
seria atribuir a uma novação a força de afastar todo o nosso regramento geral do direito da teoria geral dos contratos, de possibilidade de revisão contratual em caso de onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual ou conduta abusiva. Seria afastar toda a ideia basilar do nosso tratamento do direito contratual. Então, ela também está errada, porque a novação não tem esse poder. D. O princípio da intervenção mínima prevalece no ordenamento jurídico, impedindo a revisão da novação, salvo em caso de nulidade absoluta por violação aos requisitos essenciais do negócio. Também errado, porque também contraria a nossa própria ideia de proteção dos envolvidos ali na relação jurídica, de função social do contrato. E também, quando a gente olha para a súmula 286, a gente já vê que essa questão da nulidade absoluta está afastada, porque ele permite a discussão de eventuais ilegalidades. Elas não precisam nem ser patentes. Basta que haja ali a possibilidade de uma ilegalidade para que eles sejam rediscutidos. E a alternativa é: a novação inviabiliza o controle de legalidade do novo contrato, no que se refere à eventual abusividade das cláusulas, uma vez que se presume a paridade e simetria na formação contratual. Aqui, gente, a gente precisa também fazer um fit aqui, lembrar de direito do consumidor. O contrato bancário ele é consumerista. Tem súmula também nesse sentido. Não coloquei aqui para vocês e não vou lembrar do número, mas depois a gente pode ver lá pelo Instagram do juiz e a gente comenta. Mas não há a presunção de paridade e simetria em um contrato que é consumerista, né? A gente já parte do pressuposto que há aí uma diferença, há uma hipossuficiência técnica do consumidor. Para além disso, a novação não inviabiliza o controle de legalidade, conforme súmula 286. Então, gabarito, letra C. Questão 24, também legislação especial. Voltamos à legislação especial. Ai, meu Deus, o que é que eu fiz aqui? Me dá minha canetinha aqui. Achei. Vamos lá. 24. Questãozinha sobre uso capião especial de imóvel urbano. Caso concreto, nos trazia aqui a Jussara, que é uma pessoa de 75 anos aposentada, em situação de vulnerabilidade. Vive sozinha em um imóvel com área de 180 metros. Gente, uma dica. Quando a questão já vier falando de metragem, abre o olho para as modalidades de uso capião que tem como requisito a metragem. Quais são elas? As usucapiões especiais do Estatuto da Cidade e também a usucapião conjugal, aquela usucapião por abandono do lar. O imóvel foi originalmente construído em 2008 por seu irmão. Ela consta como proprietária uma construtora que encerrou suas atividades de forma informal em 2005, sem jamais ter exercido a posse ou reivindicado o bem. E desde o falecimento do irmão, Jussara passou a residir de forma contínua e exclusiva no imóvel, ou seja, desde o falecimento do irmão, que foi em 2010, realizando reformas, pagando regularmente tributos e instalando serviços essenciais em seu nome, exercendo a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição. Jussara não possui nenhum outro imóvel urbano ou rural. Isso aqui também vocês têm que abrir o olho para as usucapiões especiais. Pessoal, o que é que eu queria destacar aqui com vocês? Ela está exercendo desde 2015, ou seja, a gente tem aqui que muito provavelmente a gente não tem um mês, né, mas já faria aí 15 anos. Já poderíamos falar no usucapião ordinária? Poderíamos, mas a gente tem que olhar o que, é que as alternativas estão dizendo. Porque uma modalidade de uso capião não exclui a outra. É mais uma questão de você adequar a situação da pessoa assistida às modalidades que nós temos e para identificar ali qual vai ser mais fácil. Normalmente, a ordinária é mais fácil ou a extraordinária, porque, aliás, a extraordinária é mais fácil porque ela não exige justo título nem boa-fé. Então, você já está dispensado de fazer aquela prova. Aqui ela até tem tanto o justo título quanto a boa-fé, mas não seria necessário comprovar. Vamos lá aqui, o gabarito, gente, é a letra A, que vai dizer que Jussara pode pleitear o reconhecimento da usucapião especial urbana porque exerce há mais de 5 anos posse mansa, pacífica e contínua sobre imóvel urbano de até 250 metros e não é proprietário de outros bens imóveis. Justamente o que nos diz aqui o artigo 9º do Estatuto da Cidade, né, que é exatamente esses critérios aqui elencados
na alternativa A. O imóvel é urbano, até 250 metros, prazo é de 5 anos, uso para moradia e não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, quais são os erros das outras alternativas? Vamos dar uma olhada. A usucapião especial urbana somente pode ser requerida quando o imóvel possui área de até 200 metros, já está errado, né, porque é 250, e houver expressa autorização do poder público municipal. Como nós vimos, o artigo 9º não exige nada disso. Então, errado. C. A concessão da usucapião especial urbana exige que a ocupação tenha natureza coletiva. Existe a possibilidade dessa usucapião ser coletiva? Sim, trouxe aqui para vocês o artigo 10. Mas é uma exigência? Não, porque também há a possibilidade dessa usucapião individual. Então, aqui, é errado. D. O direito à usucapião especial urbana não se aplica quando o imóvel estiver registrado em nome de pessoa jurídica de direito privado. Também não existe isso na legislação. É difícil, né, quando a gente tem uma alternativa que ela traz um não requisito. Inexiste qualquer vedação nesse sentido. Mas vamos focar aqui que no artigo 9º nós não temos esse requisito, não tem essa vedação, poderia estar aqui nos parágrafos e não está. E a alternativa é, para que Jussara possa obter o reconhecimento da usucapião especial urbana, é indispensável a prévia implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano, sendo, na ausência dessas, cabível apenas a usucapião ordinária. Primeiro, não há essa necessidade de prévia implementação, né? Como eu falei para vocês, não é um requisito legal, assim como não era a questão da pessoa jurídica. Mas aqui também está muito errado por conta disso, sendo cabível apenas a usucapião ordinária. Porque não é o caso, como eu falei para vocês, ela atingiu o prazo para usucapião extraordinário, ela preenche os requisitos para usucapião especial. Então, não há que se falar em ter que ser necessariamente só um modelo. Ela poderia seguir, né, a estratégia processual. Aqui vai depender do defensor ou da defensora que atendê-lo. Então, não há que se falar nesse apenas aqui. Então, errada também, gabarito, letra A. Questãozinha 25. Agora, voltamos para direito das famílias. Foi uma prova que cobrou bastante direito das famílias, né? Quando não estava cobrando direito das famílias, estava falando em proteção à família. Então, bem temática mesmo, realmente bem voltada para a atuação da defensoria. Por isso que eu falei que não achei uma prova ruim de tudo. Então, vamos lá. Questão 25. Em 2021, Rodrigo, então com 72 anos, abriu o olho aqui, septuagenário, casou-se com Laura, de 59 anos. Não firmaram pacto antinupcial, ou seja, regime supletivo. Durante o casamento, adquiriram um imóvel em nome de Rodrigo, com participação financeira de ambos. Já em 2020, Cláudio, então, fecha aqui é um caso, aqui é outro. Em 2020, Cláudio, com 74 anos, passou a conviver em união estável com Sônia. Também não houve formalização de regime de bens. A convivência seguiu estável, o casal construiu um patrimônio comum ao longo da relação. Recentemente, tiveram conhecimento de uma decisão da STF que poderia alterar as regras de regime de bens e sucessórios de suas relações. Em razão disso, procuraram um advogado questionando se ainda estariam obrigados a seguir o regime de bens de seu casamento e união estável ou se poderiam alterá-los. Também pediram explicações sobre o impacto da referida decisão na sucessão, caso nada fizessem. Sobre o fato apresentado com base no entendimento do STF e na legislação civil vigente, assinale a opção que indica a informação prestada corretamente. Gente, aqui o gabarito é a letra D. Essa questão causou um pouco de polêmica, né, entre o pessoal que fez a prova, então vamos dedicar um tempinho mais a entender aqui quais são as nuances dela. Pessoal, o STF decidiu, eu não anotei aqui o número do tema, acho que foi 1236, tenho quase certeza, sobre o regime de separação de bens nos casamentos e uniões estáveis envolvendo o septuagenário. O que é que nós temos como regra pelo Código Civil? Que o septuagenário, ele vai ter como regime, em regra, a separação legal de bens, separação obrigatória. Isso já gerou muita discussão em relação à autonomia da pessoa idosa, a questão de que hoje, aos 70 anos, né, a nossa
A geração que agora tem 70 anos é muito diferente da geração que tinha 70 anos quando da elaboração do Código Civil de 2022, de 2002. Então, isso já era muito discutido. E aí, qual é a regra que nós tínhamos no nosso ordenamento? Que nós temos hoje no nosso ordenamento? É que o regime supletivo, em regra, é a comunhão parcial de bens, ou seja, se um casal que não tem nenhum impedimento, não tem nenhum caso suspensivo, é menor de 70 anos, vai casar, não declara o regime de bens, comunhão parcial. Quando for uma pessoa maior de 70 anos, o Código Civil impõe separação obrigatória ou legal. E havia aqui a discussão de se essa previsão se aplicaria para as uniões estáveis. Isso o STF já havia, e o STJ também já haviam pacificado. Sim, se aplica. Se aplica para a união estável que foi iniciada quando uma das partes era septuagenária. Então, aqui no caso de Cláudio, nós já temos que sim se aplicava esse regime, né? Qual foi, então, a questão que chegou para o STF decidir, agora mais recente? Foi se esse regime ele poderia, no caso concreto, ser alterado. E o que é que o STF definiu? Que sim, pode alterar. Porque a obrigatoriedade que o Código colocava, que o Código Civil coloca até hoje, porque está lá ainda, o artigo desrespeita o direito de escolha das pessoas idosas. Eu coloquei aqui o resultado do julgamento extraído lá da publicação do STF sobre o tema. Então, o que é que ficou decidido pelo STF? Vamos usar a separação obrigatória como um regime supletivo para o casamento das pessoas maiores de 70 anos. Se uma pessoa menor de 70 anos casar e não declarar nada, não é a comunhão parcial? Joia. Ela não pode ir lá e fazer um pacto antinupcial dizendo que ela quer outro regime e aí ele vai ser aplicado? Isso mesmo. Então, no caso da pessoa idosa, vamos, de alguma forma, né, mudar um pouco esse regime. Como é que vai ser? Se não disser nada, é separação obrigatória. Se fizer pacto antinupcial, vai poder adotar o regime que quiser, desde que isso conste ali de um pacto, como se exige para qualquer estabelecimento de regime de bens diverso daquele legalmente previsto, sendo que, no caso, para o septuagenário, a regra vai ser a separação obrigatória, enquanto para os outros casamentos vai ser comunhão parcial. Foi isso que o STF nos disse. E foi ainda além. Nos disse que, para os casamentos e uniões estáveis que já estão, né, já foram feitos, já estão reconhecidos, vai sim ser possível alterar esse regime, como já é possível em qualquer casamento e qualquer união estável. Só que como é que vai funcionar? Se eu tenho um casamento de pessoa septuagenária que já foi realizado com a separação obrigatória, separação legal de bens, vai necessitar autorização judicial. Ah, e por quê? Só no caso do septuagenário? Não, porque o 1639 do Código Civil nos diz que a alteração de regime de bens, ela é mediante autorização judicial e que ela tem que ser feita por ambos os cônjuges e vão ser apuradas a procedência das razões invocadas e também verificar se não está ofendendo o direito do terceiro. E no caso da união estável, não vai se exigir autorização judicial, vai ser possível mudar através de escritura pública, mesmo instrumento necessário para firmar a união estável, certo? Então, é isso aqui que baliza toda essa questão. Vamos olhar, então, as questões, as alternativas erradas. Alternativa A. O regime da separação obrigatória de bens nos dois casos é inconstitucional. Não foi isso que o STF disse. Ele apenas falou que a obrigatoriedade desse regime desrespeita o direito da escolha das pessoas idosas. Nem usou o termo inconstitucional, diga-se de passagem. E será desconsiderado mesmo sem manifestação das partes. Errado. Tanto Rodrigo e Laura quanto Cláudio e Sônia poderão alterar o regime, certo? Desde que o façam por escritura pública conjunta no cartório com efeitos retroativos. Não. STF deixou bem claro que necessita de autorização judicial no caso do casamento, porque já é previsto em lei. Então, é errado. Apenas no caso de união estável é possível afastar a separação obrigatória. Nos casamentos, o regime é imutável. Errado, né, gente? Acabamos de ver que pode mudar. A decisão do STF determina que, se houver aquisição conjunta de bens durante a convivência, ainda que sob o regime da separação obrigatória, o cônjuge ou companheiro terá direito à herança, pois a partilha deve refletir a efetiva contribuição econômica de cada um. Pessoal, aqui mistureba de conceitos fez uma salada de frutas.
Porque uma coisa é herança, e nós vimos lá na primeira questão que o cônjuge que é sobrevivente, né, supérstite, sob o regime da separação obrigatória, ele sequer vai ser considerado herdeiro quando houver descendentes. Então, aqui uma mistureba de coisas. A questão da consideração da efetiva contribuição econômica de cada um é para uma partilha, por exemplo, numa dissolução da união estável ou do divórcio. O tratamento lá na sucessão é outra coisa, né? Nós vimos lá na primeira questão. Então, aqui o erro foi fazer essa mistura de situações, a situação do regime de bens durante a convivência e a situação da partilha do espólio do decujus, que é outra coisa, direito das sucessões. Então, gabarito, letra D. Vamos lá. Questão 26. Penúltima questão, gente. Vamos lá. Fé. Fé que a gente acaba hoje. Carlos firmou um contrato de locação residencial, estamos aqui em legislação extraordinária, com prazo determinado, sendo o único locatário formal do contrato. Passados 12 meses do início da locação, Carlos faleceu. Ele residia no imóvel com sua esposa, com quem era casado sob o regime da comunhão parcial e com 2 filhos menores de idade. Ao tomar ciência do falecimento, o locador notificou Ana, comunicando que, diante da morte do locatário, considerava extinto o contrato e solicitou a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias. Ana respondeu extrajudicialmente, informando sua intenção de permanecer no imóvel até o término do contrato, junto com os filhos. Sobre o fato, com base na lei do inquilinato, assinale a afirmativa correta. Gabarito aqui, gente, letra C. A morte do locatário não extingue o contrato de locação residencial, sendo assegurado o direito de permanência no imóvel à esposa e aos filhos que com ele residiam, como sucessores no contrato até o final do prazo contratual. Justamente o que nos diz aqui o artigo 11, que determina a subrogação legal nos direitos do locatário nas locações com finalidade residencial do cônjuge sobrevivente ou companheiro e sucessivamente herdeiros necessários e pessoas que viviam na dependência econômica, desde que residentes no imóvel, que é justamente o caso de Ana. Então, não há que se falar em extinção do contrato, porque há uma subrogação legal. Vamos olhar, então, quais são os erros das outras alternativas. Alternativa A. Com a morte do locatário, o contrato de locação residencial por prazo determinado se extingue automaticamente. Nós já vimos que não, subrogação. A morte do locatário autoriza o locador a denunciar o contrato antes do prazo ajustado, ainda que haja familiares residindo no imóvel, pois a obrigação contratual era personalíssima. Não era personalíssima, né, pessoal? Não é, a locação não é uma obrigação personalíssima. Mas, além de tudo, nós vemos que há uma subrogação, então não há que se falar em possibilidade de denunciar o contrato pela morte do locatário, pelo contrário. D. A viúva pode permanecer no imóvel apenas se houver cláusula expressa no contrato. Do contrário, o locador pode retomar o imóvel. Também não, porque o artigo 11 já traz a obrigação legal da subrogação. Então, não precisa constar no contrato. Em caso de morte do locatário, o contrato de locação é automaticamente prorrogado por prazo indeterminado. Mas o locador tem o direito de exigir a desocupação do imóvel a qualquer tempo com aviso prévio de 30 dias. Não. Não há essa previsão legal de prorrogação automática por prazo indeterminado. Quando a gente fala na subrogação, o que a gente vai ter é que esses herdeiros ou cônjuges sobreviventes, eles vão o quê? Se submeter ao contratado. E o contratado aqui é 30 meses. Após esses 30 meses, aí sim vai poder haver a extinção desse contrato. Mas, como é subrogação, se mantém os termos do contrato original. Então, gabarito aqui, letra C. Por fim, última questãozinha, questão 27. Também legislação especial. E lembrando que isso estava no edital, hein, gente? O último tópico de direito civil estava lá. Violência doméstica e relações civis. Então, estava expresso no edital. Muita atenção com esses pontinhos do edital, muito específicos, porque, via de regra, eles vão ser cobrados em algum momento no concurso. Então, vamos lá. A Abigail, em situação de acentuada vulnerabilidade econômica e social, foi vítima de sucessivas agressões perpetradas por seu companheiro, com quem manteve união estável formalizada.
Dessa relação nasceram 2 filhos, a Mia e Breno, crianças, né, 5 e 3 anos, e em decorrência de um episódio especialmente grave, que culminou na hospitalização de Abigail por lesões corporais de natureza séria, foi deferida MPU, determinando o afastamento de Tomé do lar comum. Durante o curso da união, Abigail abandonou o vínculo empregatício formal por imposição do companheiro, passando a viver em completa dependência financeira. Diante da gravidade dos fatos, o MP promoveu a instauração de ação penal. Paralelamente, Abigail procurou a defensoria a fim de obter orientação quanto às repercussões cíveis oriundas da violência sofrida. Assinale a opção que apresenta corretamente a orientação dada pela defensoria. Pessoal, aqui o gabarito é a letra D, que nos diz que Abigail poderá ajuizar a ação de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica, correto, que, entretanto, não possui competência para apreciar o pedido de partilha de bens. Isso está correto. São os termos do artigo 14A, parágrafo 1º da Lei Maria da Penha, inserido ali em 2019, que vai dizer que exclui da competência dos juizados a pretensão relacionada à partilha. Na prática, como é que isso funciona? Declara a dissolução, manda a partilha para o juízo cível. Às vezes não é nem de família, é para o juízo cível mesmo, porque se trata de questão meramente patrimonial. Então, aqui, letra de lei, vamos olhar o erro das outras alternativas. Também é uma questão que é bem de violência doméstica, né? Já também sai um pouco do direito civil, mas vamos lá. A lesão corporal grave sofrida por Abigail, por si só, não leva à perda da autoridade parental do genitor por ato judicial. Aqui, gente, está errado, não coloquei aqui o artigo para vocês, mas ali no 1600 e alguma coisa do Código Civil vai nos dizer hipóteses de perda da autoridade parental. E uma das hipóteses é justamente a, o cometimento de crime doloso contra outrem igualmente titular do poder familiar. Então, sim, por si só, pode sim levar à perda da autoridade parental. B. Nos casos de violência doméstica, não se admite presunção de abalo moral, sendo indispensável a demonstração específica de sofrimento e da dor experimentada por Abigail. Também errado, porque a definição de violência psicológica já vem com essa presunção, né, de dano moral em re ipsa. Então, a gente também já pode afastar aqui, também em consonância com a jurisprudência pacífica das nossas cortes superiores. C. A pensão alimentícia para a vítima de VD se reveste de caráter excepcional, sendo fixada somente após sentença condenatória e mediante comprovação do desequilíbrio econômico. Errado. Tanto porque a pensão alimentícia ela pode ser, inclusive, uma medida protetiva. Né? É uma das medidas que podem ser aplicadas. Não depende da sentença condenatória, muito antes disso, não depende nem de processo criminal. E também não vai precisar haver necessariamente um desequilíbrio econômico entre os conviventes, porque aqui a gente pode estar falando de uma, né, manutenção, por exemplo, da situação do status social que aquela vítima mantinha. Eu não preciso comprovar que há um desequilíbrio econômico, mas sim que houve uma baixa, ali uma mudança naquele status para fazer a necessidade da pensão alimentícia, comprovar, né, a necessidade. E, por fim, a alternativa é a guarda compartilhada continua sendo a regra, mesmo diante da violência doméstica, salvo se demonstrado que os filhos foram vítimas de lesões corporais graves. Aqui, gente, houve alteração legislativa, também não coloquei aqui para vocês, mas foi alterado justamente para que, nos casos de comprovada violência doméstica, seja afastada a regra geral da guarda compartilhada, sendo viável, portanto, a aplicação de um regime diverso, desde que essa situação de violência esteja demonstrada nos autos. Inclusive, foi incluído lá no CPC um prazo para que, levantada essa questão no processo de guarda, seja aberto prazo para as partes produzirem provas sobre essa situação de violência doméstica, certo? Então, também errada. Pessoal, é isso. Tratamos já de todas as questões. Aqui, nosso último gabarito, letra D. Espero que tenha esclarecido para vocês as peculiaridades dessa prova. Deixa eu tirar aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se dado bem. Se não tiverem se dado bem, carreguem essa correção para as próximas provas, certo? Para quem vai fazer Amazonas em breve, para quem está aguardando um edital muito esperado sair. Não se preocupem de terem errado, o importante é agora a gente fazer essa correção bem detalhada, como a gente fez aqui para vocês, olhar os pontos que errou, revisar bastante, para levar para as próximas provas o acerto. Fico por aqui com vocês. Desejo muita sorte e bons estudos.
e nos vemos aí nas próximas correções, nas próximas aulas. Até mais.